Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião. Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Muito bem, meio-dia mais 7 minutos, estamos iniciando mais uma edição do programa Abordagem Regional. Hoje é quarta-feira e quarta, você sabe, é dia do espaço jurídico. Mais um dia, Reinaldo Rocha, em virtude da família, não pôde estar presente. Um abraço, Reinaldo Rocha, ouvindo a gente lá no Jardim Salgueiro. Hoje, dia 22 do mês de novembro, e é dia do músico e dia da música também, viu? Nós estamos já decorridos desse ano de 2017, 326 dias, restando apenas 39 dias, como diz o meu amigo Reinaldo Rocha, para fazer o nosso Réveillon, né? Tá certo? Um abraço para você, obrigado pelo carinho. Você que estava na sintonia do Vaney Marques, show da manhã, 105,9 no dial do seu rádio. Pela internet, www.radiocomunidade105.com.br. E como você sabe, toda quarta temos um espaço jurídico. E o nosso entrevistado de hoje é o doutor Natanael Gonçalves Xavier, que vamos chamar apenas de Natanael Xavier. Ele que é especialista, inclusive, em direitos trabalhistas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os impactos da mudança da lei trabalhista. Mas antes, vamos cumprimentá-lo. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a toda a equipe da Comunidade FM, aos ouvintes que nos prestigia com sua audiência. Agradeço também o Carlos Cruz, que fez a ponte e possibilitou que eu pudesse estar aqui hoje para falar um pouco sobre a reforma trabalhista que acaba de entrar em vigor em todo o país. O Carlos Cruz, que hoje é o nosso atual presidente da Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova, mantenedora da Rádio Comunidade FM. Bom, doutor, é a primeira vez que o senhor faz aqui uma visita e participa deste quadro de entrevista. A gente quer conhecer um pouquinho quem que é o doutor Natanael, é ferreirense, nasceu aqui, não nasceu aqui, de onde veio e como veio surgir em Porto Ferreira, doutor. Então, eu sou de uma família de comerciantes, né? Eu sou natural de Minas Gerais, né? Meus pais estão aqui há 20 anos, né, no ramo de mercado, né? E eu sou formado em Direito pela Universidade, pela Unicastelo, né? Me formei em Descalvado, na cidade de Descalvado, até uma cidade vizinha aqui. Me especializei na cidade de Ribeirão Preto, onde hoje eu mantenho o escritório de advocacia. Confesso que eu tive, assim, num primeiro momento, uma impressão de promotor de justiça. Eu não sei porque, eu olhei pro doutor e falei, nossa, parece promotor de justiça. Eu não sei se é porque os amigos da gente, promotores, têm esse porte físico, a maneira, o vestual e tudo mais. O senhor tem alguma grau de proximidade com a promotoria ou não, doutor? Sim, eu já trabalhei na promotoria de justiça, inclusive aqui da cidade, né? Que é muito interessante isso, que às vezes as pessoas, eu conheço você de algum lugar. Será realmente, que é de lá que eu conheço o senhor, então? Então, eu já fui estagiário aqui da promotoria de justiça de Porto Ferreira, sim. E assim, Nessa época de estágio, estava cursando Direito. A faculdade de Direito. Até nós temos o estágio obrigatório, na época eu me concursei, né? No Ministério Público você acessa, inclusive, na função de estagiário, apenas por meio de concurso público. Mas não é coincidência, não. Realmente eu já estive na promotoria, sim. Não sou promotor de justiça, eu sou advogado, mas tem isso me estima e um respeito muito grande pela promotoria de justiça, pelos promotores em geral. Né? Muito bem, meio-dia mais 11 minutos. Deixa eu saudar aqui o nosso ex-presidente, já foi presidente aqui da casa, Antônio Donizete. Seja bem-vindo. Entra aqui, vem falar boa tarde para o doutor, né? O Donizete hoje ele é membro do conselho, foi presidente lá no início dos nossos trabalhos, né? Tá no seu horário de almoço, trabalha numa empresa aqui em Porto Ferreira, tá passando aqui e quando passa um membro da diretoria, a gente tem que abrir o espaço e eu quero que o senhor dê as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Donizete. O doutor Natanael é a primeira vez que vem, é advogado, é especialista em leis trabalhistas. É isso, doutor? Isso mesmo. Boa tarde a todos, boa tarde, Paulinho, boa tarde ao doutor aqui, né, que está aqui presente hoje aqui na Rádio Comunidade FM. Boa tarde a todos os ouvintes. E com certeza vai esclarecer muitas dúvidas dos nossos ouvintes, né?
E quem sabe um dia ele vai se tornar um promotor de justiça, né? Como o Paulinho disse aí, né? Bom, aí depende de concurso. Eu não sei se tem pretensão para isso também, se está feliz na área, né, o doutor? Hoje eu não tenho essa pretensão, não. Embora eu admire muito os promotores, nossos colegas, né? Juiz, quem sabe? Judiciário. Então, também, da mesma forma. Eu estou feliz na advocacia, eu tenho advocacia no sangue, mas na vida a gente não pode falar dessa água eu não bebo, né? Então, vamos manter dessa forma. Tá certo. Ô Donizete, hoje tem programa? Hoje não, amanhã, né? Hoje tem Relicário Sertanejo, amanhã, quinta-feira. Então, que amanhã. Aqui, Paulinho, para dizer, né? Pedir desculpa aí, né? Aos ouvintes, né? Por não estar presente e também por esse momento que eu estou passando, essa dificuldade aí, né, de saúde na minha família, né? E eu vim falar com você sobre justamente isso. Eu estou fazendo força para amanhã estar presente. Se não, também não estarei presente, mas estaria o Montanha, o William também amanhã vai poder estar. Não sei se você vai poder, não, né? Amanhã eu vou estar em Barretos. Retornarei, graças a Deus, minha mãe já está em boa recuperação, né? Creio eu que talvez no final de semana, começo da semana que vem, já vai ter alta. Muito bem. Bom, você trabalha numa empresa, né? E também é proprietário de uma empresa. Sim. E o doutor está aí para esclarecer algumas questões trabalhistas. Imagino que deve ser difícil, doutor, estar dos dois lados. É empreendedor, porque tem uma microempresa, né, um comércio, e trabalha numa grande empresa aqui em Porto Ferreira. Quais aí os principais impactos dessa mudança da lei trabalhista? Melhorou, piorou? Prejudicou o proprietário, favoreceu o empregado, não tem nada a ver? Quais foram os principais impactos? Muito boa pergunta, viu, Paulo? Essa talvez é a dúvida que hoje paira na cabeça de todos os cidadãos brasileiros, né? O que acontece? Essa nova lei, ela trouxe a possibilidade de negociação de direito, né? Até então, o direito trabalhista em todos, eram todos taxativos, eram aqueles previstos na CLT ou na Constituição. Agora, com a reforma, os direitos podem ser negociados. Né? Está aí porque você tem que estar antenado para poder, para saber o que pode e o que não pode ser modificado. Bom, sempre é bom, né, o diálogo, a negociação, os impactos, mas, a grosso modo, nós vendo o programa de televisão, dá-se a impressão, doutor, que num primeiro momento, havia-se um interesse claro de acabar com todos os direitos conquistados pelo trabalhador. Procede ou não? Procede. Essa é a impressão que a gente tem como cidadão comum. Estou lá assistindo televisão, peraí, direito adquirido, de repente parece que vão mudar, quer acabar com todos os direitos. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você está falando, posso fazer um comentário? Pois não. Um comentário é uma pergunta ao mesmo tempo. Aproveite. Todas as categorias têm seu salário base, né, creio, né? Mas esse salário base vai ser mantido. A negociação é dentro do salário base. Exatamente. Todas as categorias, né? Exatamente. A lei, ela garante o salário mínimo, né? Ninguém no país pode receber menos do que o salário mínimo, né? O salário mínimo, ele está previsto, inclusive, na Constituição Federal. O que acontece, por exemplo, no trabalho intermitente, ele vai ser pago por hora, já porque o legislador, ele já teve essa preocupação com o salário. Então, nada se altera, o salário... mas, por exemplo, a categoria... Dá um exemplo, uma categoria de técnico ou de engenheiro que tem seu piso, né? Esse piso vai ser mantido. Tudo mantido. Normal. A gente sabe que o salário mínimo tem que ser... Exatamente. Nesse caso aí que o Donizete fez essa argumentação nos casos profissionais, né? Engenheiros, enfim, que tem... Sim. Mesmo nesse trabalho... Acordo coletivo. Nesse trabalho intermitente, vamos dizer assim, que aí é por hora. Como é que é calculado o piso dentro dessa negociação de horas? Me desculpe, não entendi a pergunta. O profissional, ele vai trabalhar, né, como é intermitente. Se ele pegou durante um período, um mês, enfim, ele vai receber lá o X, é piso tanto. Se ele trabalha um dia, no outro não trabalha, quer dizer, é a média do mês dividido? Como é que é feita essa negociação? Pela nova reforma, pela reforma da lei trabalhista agora, esse trabalho, ele é remunerado por hora e após o final do expediente. Então, se o trabalhador, ele é chamado para prestar o serviço hoje, por exemplo, hoje, ele chega lá, vai prestar o serviço hoje, no final do dia ele recebe a diária, né, o dia trabalhado. Se ele for chamado por um período, após o final do período, ele estará recebendo pelo trabalho prestado, né?
Bom, a gente sabe que sempre quando há uma alteração, uma reformulação na lei, existe o chamado direito adquirido, o cara já tem. E quando vem uma lei, no caso, uma reforma, tem as suas novidades, ou é uma lei nova, ela já se aplica para quem está trabalhando, para quem vai ser contratado a partir de agora. Como é que funciona essa questão da aplicabilidade da lei? Muito boa pergunta, viu? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Que a gente fala, né? O que acontece? Não alterem absolutamente nada. Existe aí, emerge duas teorias distintas, né? Que é a teoria contratualista e a institucionalista, né? O que é a contratualista? Vale o que está no contrato, ou seja, se você tinha um contrato em vigor, aplica-se a lei anterior, né? Desde que ela seja mais benéfica ao empregado. Agora, existe também a institucionalista, que é aquela que não, a lei começou a vigorar a partir de hoje todo mundo tem que se adequar à nova legislação, né? Mas aí você que já tem uma ação em curso, pode ficar tranquilo, pelo menos eu defendo essa posição e eu acredito que seja a posição majoritária hoje, aplicará, né, será aplicada a lei anterior, né, desde que ela seja mais benéfica ao trabalhador. No caso, as ações já em curso. Exatamente, as ações em curso. Aqui entrarem, por exemplo, a partir de agora um protocolo, aí já entra a nova lei. Exatamente. Porque quando a gente fala em curso, vamos hipoteticamente imaginar que a nova lei seja mais benéfica do que a está em curso e já tem o processo. Aí aplica a nova, ou não? Exatamente, essa daí entra naquela questão das teorias, né? O que for mais benéfico, né? Os advogados, eu acredito que vão defender que deve ser aplicado. O que não, eles vão entender que não. Porque nós não temos ainda julgamento, por exemplo, na instância imediatamente superior, né? Nós não temos o Tribunal Superior do Trabalho, ele ainda não proferiu nenhuma decisão. Nós temos que aguardar como será o julgamento. É tudo uma questão de probabilidade, né? Prospecção. Nós precisamos ver como essa reforma ela vai ser recepcionada pelos tribunais, né? Mas num primeiro momento, essas duas teorias que eu acabei de citar aqui, elas certamente serão utilizadas aí em larga escala pelos juízes, com certeza. Bom, vamos fazer aquela perguntinha de besta, né? Mais ou menos assim. Porque nós estamos falando de aplicabilidade de lei benéfica, né? Tem que ser mais benéfica, no caso, para o empregado. Porque, de repente, a lei é muito mais benéfica para o empregador. Fala, peraí, a lei está sendo mais favorável, tem que aplicar o que é melhor para mim. Não é assim que funciona. É porque o trabalhador ele é visto no direito do trabalho, principalmente, como uma parte hipossuficiente, né? Assim, os trabalhadores, de modo geral, eles não têm a discrepância muito grande, né? Da possibilidade que o patrão tem de se defender e de que o empregado tem para se defender. O patrão, por exemplo, ele fica em posse dos documentos do trabalhador, né? É ele que guarda o cartão de ponto. Então, por esse e outros motivos, é que a gente, né, na égide da lei anterior, a gente via aquela figura do juiz ativista, né? O juiz, ele praticava, ele fazia meio que um papel de ativista, né? Ou seja, na dúvida, era sempre em favor do trabalhador. Lembrando que existiam exceções. Eu, assim, como atuante na área do trabalho, já há algum tempo, eu confesso para você que de um tempo para cá, isso estava meio que igual. Mas, né, se você conversar com um advogado que advogava 10 anos atrás, ele vai dizer que não, a lei era sempre interpretada em favor do funcionário, né? Então, existem divergências aí de posicionamento. Muito bem, nós estamos conversando com o doutor Natanael Xavier, ele é especialista em leis trabalhistas. Se quiser ligar, inclusive, 3585-2602, pode fazer a sua pergunta. As perguntas chegando aqui pelo nosso WhatsApp ou pelo Facebook. Estaremos também fazendo os comentários, né, com o doutor. Lembrando que houve já uma postagem, então algumas questões já chegaram e a gente vai estar batendo esse papo com o doutor. Eu queria aproveitar, doutor, que o Donizete está aqui, como eu disse, ele é empresário e ao mesmo tempo é empregado, né? E o senhor comentou em relação a poder negociar, né, uma favorável negociação, mas a gente sabe que sempre existe uma hierarquia. Tem patrão, quer dizer, é negociável, tem questão de férias. O Donizete, por exemplo, você é empresário e também empregador e também empregado. Fica mais fácil você trabalhando na empresa entender algumas questões pertinentes. Puxa vida, cara. O cara tá me prejudicando como empregado, mas eu lá na minha empresa teria que fazer isso também.
Facilita ou não? Com certeza, facilita o entendimento, né? Você está dos dois lados, né? Você está como empregador e como empregado, né? É mais fácil entender. É mais fácil. O doutor já defendeu tanto empresa quanto empregado. Sim, inclusive no escritório nós temos, é uma situação hoje muito comum, né, nos escritórios de advocacia, principalmente aqueles que militam na área trabalhista. Muitas vezes você é contratado pelo patrão e muitas vezes pelo empregado, né? Então, assim, você tem que aprender eu costumo dizer que nós temos uma chavinha, né? Você vira. Eu jamais pegarei uma causa com o objetivo de prejudicar uma empresa, né? Quando o empregado, né, que no caso nós chamamos na Justiça do Trabalho de reclamante, quando nós ingressamos com uma ação, você visa sempre o direito dele, né? Você coloca uma venda no olho, né? A gente pelo menos tenta fazer isso, colocar uma venda no olho e entra com a ação. Quando você está do lado do empregador, no caso do patrão, a mesma coisa. Então eu vou defender com unhas e dentes, né, os direitos dele. Ele vai, me traga esse papel aqui, me traga esse documento. É assim que funciona. Eu acredito que quase em todas as profissões, né, não tem jeito. Eu coloco comida na mesa em casa dessa forma. Então, né, muitas pessoas pegam, às vezes, aquele ranço com advogado e tal. Hoje é uma visão que vem sendo modificada. Eu estou notando uma mudança nisso. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que entendem dessa forma. Eu sou um profissional, nós atuamos na medida que somos contratados. Doutor, é importante deixar claro, o senhor acabou de afirmar que pega tanto do empregador, né, quanto do empregado. Embora, se eu sou empregado, o senhor não vai contra a minha empresa. Quer dizer, se o senhor for, por exemplo, o advogado da empresa que me contratou, e eu chegar lá pro senhor, eu quero que o senhor me defenda, porque o senhor é advogado bom, advogado porreta, eu quero o senhor não vai me defender contra um cliente do senhor, por exemplo. Não, jamais. Aí entra no quê? Numa ética? Exatamente, nós temos uma restrição ética, né, em relação a isso. Não faria sentido nenhum você advogar contra um cliente, né, seu do escritório. Existe lá um prazo que a lei, né, o estatuto da OAB, ele determina, mas não faz sentido. Eu pelo menos, eu não trabalho dessa forma. Eu não costumo advogar contra clientes do escritório, né? Não faria sentido isso também, né? E é uma mão dupla. Se o senhor, por exemplo, eu já sou cliente do senhor e de repente a minha empresa vem contratá-lo para ser contra, também a ética é a mesma. Exatamente, não faria sentido, né? Infelizmente existem exceções, né? Tem profissionais e profissionais, mas eu entendo que há sim uma restrição aí. Não seria possível atuar dos dois lados, né? Eu tenho uma restrição legal, né? Eu tenho certeza que o Donizete mais quer saber, o Donizete, porque como eu disse, ele também é empregador, é a questão das férias, doutor. Em relação das férias, porque agora pode dividir, já que eu posso optar, né, porque tem essa negociação, eu posso pegar férias, eu quero pegar uma semana agora, no mês tal eu quero pegar mais tantos dias, depois mais tantos dias, porque ele tem a empresa dele, ele quer fazer algumas adequações, ele chega lá pro patrão dele. É sim, Donizete? Eu quero férias porque eu tenho um ramo de atividade e nesse mês agora eu tenho mais clientes, eu preciso então eu vou pegar férias da empresa para dar atenção na minha empresa. Ele pode optar por isso, doutor? Muito boa pergunta, viu, Paulo? Inclusive é uma dúvida, né, que surge também aí. Pô, como que eu posso dividir as férias? Olha, a verdade é o seguinte, sempre pôde dividir as férias, né? A única restrição que havia era para os menores de 18 anos e para os maiores de 50. Pouquíssimas pessoas sabem disso, mas havia essa restrição. Agora você pode, qualquer pessoa pode, né? A lei ela unificou essa situação. Você pode dividir as férias em até 3 períodos, em até 3 vezes. Só que a lei coloca uma restrição. Não pode ser por um período inferior a 14 dias e os outros 2 não podem ser inferiores a 5 dias. Então você pode. E a lei também, ela autoriza, a nova lei, ela autoriza você, a outra também, né? A lei anterior, antes da modificação, também permitia que você venda substitui em abono pecuniário, né? Muitas pessoas não gostam desse termo de vender as férias, né? Você pode substituir em abono pecuniário até 1/3 das férias. Então, resumindo, você pode dividir as férias em 3 períodos, né? Você combina lá com o seu patrão, com o seu chefe, dividir em 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 dias e os outros 2 não podem ser inferiores a 5 dias. Então tá tudo legal. Você pode falar, vou tirar 16 dias agora nas férias do início do ano e na do meio do ano eu vou tirar mais 7, né? Mais 6
e depois eu tirarei mais 7. E aí você vende o restante. Você pode fazer isso. Desde que você combine ali com o seu patrão, fica tudo certo. Você tem direito a 30 dias de férias, né? Respeitando esse mínimo aí, tá tudo certo. Nós estamos conversando com o Dr. Natanael Xavier. Um abraço para o Dr. Druziani, que às quartas-feiras participa com a gente. Está de lua de mel, casou, e está ouvindo a gente lá no seu passeio. Doutor, vá... Bom, ouvir a gente pelo rádio. Ele está na lua de mel, né, doutor? Você vê? Ele está ouvindo o senhor. E isso que é amor pela profissão, não é não? Com certeza. Viu? Tá lá ainda, Donizete, no Dr. Luiz Henrique Druziani. O Dr. Ivo Snauer, que é o advogado da Câmara, Casa de Leis, também está aí acompanhando o nosso programa. Um abraço para o Dr. Druziani. E lembrando que a semana que vem, na quarta-feira, eu já estendi o convite ao Dr. Natanael. Ele vai estar de volta para a gente dar uma sequência, porque são muitos assuntos, muitas dúvidas, não é? Eu quero mandar um abraço para o João Vicente Neto, também está ouvindo a gente. Ele tem um programa aqui de sexta-feira, que é o Coaching em Ação, e hoje vai ter uma palestra no Clube de Campo, né? Uma palestra Motivação para a Mudança. Olha que importante, você pode ainda... Ô João, se der tempo de fazer inscrição, só me dá um comunicado, porque é gratuito. E o espaço é limitado. Eu não sei se ainda tem algumas vagas. Se tiver, liga no 3581-6010. Deixa eu ver se é isso. É isso aí. A letrinha pequena, quase que não enxerguei ali. 3581-6010. Você liga pro João e faça a sua inscrição. Ou pelo o site, né? Você pode também fazer pelo site www.espertcons.com.br, fazer a sua inscrição. Bom, nós já falamos de férias. Em relação à demissão, né, porque tinha aquela lei, 40%. Tem uma pergunta? Ah, você quer sair? Né? Pode falar, tchau, então. Tem que almoçar e trabalhar. Para a empresa ou para a empresa sua ou para a empresa que você trabalha? Para a empresa que eu trabalho. Tá certo, Donizete. Então, Um abraço aí, viu? Paulinho, Natanael, né? E a todos os ouvintes aí. Obrigado, Donizete. Um abraço, viu? Tá aí participação, Donizete, que às quintas-feiras o programa Louvemos o Senhor a partir das 8 da noite aqui, toda quinta-feira. Um grande abraço pro Donizete. Como é que funciona a questão de demissão agora, caso o empregado peça a demissão? Então, nós temos duas situações. Lembrando aqui que em relação ao pedido de demissão, nada muda, né? Tudo continua igual. A grande mudança é que agora você não precisa pedir demissão, né? Você nem ninguém mais no Brasil, né? Você pode fazer um acordo com seu patrão para que ocorra dispensa em comum acordo, né? É uma das grandes novidades dessa lei agora, tá? Só que neste caso, você vai receber 50%, né, da multa do aviso prévio, você vai receber 50% do aviso prévio e 50% da multa do aviso prévio, né, que não é desculpa, você vai receber 50% do aviso prévio e 50% da multa do FGTS, não é sobre o FGTS integral. Tá? Você chega no seu patrão e fala, eu não quero mais trabalhar aqui, eu estou sentindo que o senhor também não está feliz comigo aqui, vamos fazer um acordo? Né? A lei agora ela possibilita esse acordo. Lembrando que você só pode sacar 80% do fundo de garantia. Né? Então, para que o ouvinte não tenha dúvida, você agora pode fazer chamada demissão em comum acordo. Né? Você terá direito a 50% do aviso prévio e a 50% da multa do FGTS. Então você vai lá e saca o fundo de garantia em até 80%. Você não terá direito a seguro-desemprego. Tá? Grave bem isso, hein, ouvintes? Quando é feito esse acordo. Exatamente. No caso de demissão, normal. Não modificou absolutamente nada. Você tem direito às verbas rescisórias proporcionais ao 13º, ao proporcional de férias ou férias, né? No caso. Esse acordo, a sacar o fundo. Embora não sei se era legal ou não, mas sempre acabou havendo, né, uma certa... um certo diálogo, que não sei se era formal, mas eu faço, depois eu devolvo os 40% para a empresa. Não era legal, mas havia essa... Exatamente, isso aí infelizmente era um costume que tinha, né? Você fazia isso e muitas vezes o empregado, ele saía, ele não ficava muito contente com o acordo, depois ele conversava com outro colega e tudo acabava chegando às vias judiciais, né? Com essa nova modificação, o que o legislador procurou? Justamente abranger essa modalidade que foi criada aí no dia a dia, né? É uma coisa que estava virando um costume, então eles falaram, vem cá, vamos parar com isso, e aí eles acharam melhor fazer que ficasse dessa forma, né?
Eu acredito que tenha, de certa forma, tenha melhorado sim a relação. Eu acredito que até vai desafogar um pouco o judiciário, porque uma das causas que mais dava ações trabalhistas, né? Uma das causas que mais acabava resultando em ações trabalhistas era justamente esse acordo que era feito, um acordo meio paralelo ali, né? Não ficava bom para ninguém, ou às vezes ficava melhor para um ou para outro, e isso tudo acabava chegando no judiciário. Agora eu acredito que vai ter um consenso aí entre as partes, né? Empregador e empregado. Meio-dia mais 32 minutos, a gente precisa para um breve intervalo. Só vou deixar um parênteses aqui, doutor. Eu não sei qual que é o gosto, se o senhor gosta ou não, na questão políticas, negociações. Eu vou deixar só no ar, a gente vai para o intervalo para a gente tomar uma água e respirar, porque eu acho que toda lei, toda reforma, ela traz benefícios e malefícios. Isso é prático, porque é uma questão, não é uma ciência exata, é interpretação. Eu entendi que isso melhorou, eu entendi que isso piorou. Nós sabemos que na esfera política tudo há uma negociação, né? E para ser aprovado, às vezes, aquilo que o cara queria, ele vai ter que abrir mão e ceder para conseguir o apoio de uma bancada, de um partido, enfim. Então, no frigir, vamos dizer assim, na linguagem popular da dona de casa sabe muito disso, frigir dos ovos, sempre há os malefícios e benefícios. Eu queria que, voltando do intervalo, antes da gente seguir as perguntas, que o senhor fizesse uma análise como advogado, como especialista. No frigir dos ovos, a lei foi mais benéfica ou mais maléfica? Dá para falar sobre isso ou não? Com certeza. Eu havia dito no começo da pergunta de 1 milhão, né? Essa é a pergunta de 2 milhões, então, né? Vamos subir o sarrafo. Então vamos pro intervalo e a gente volta já. Daqui a pouco, mais músicas para você. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá curtindo. Comunidade. Estação legal, comunidade, todo mundo tá ligado. Muito bem, meio-dia mais 38 minutos, já de volta aqui com o doutor Natanael Xavier, especialista em leis trabalhistas. A gente está batendo um papo bem informal sobre as principais mudanças, os impactos da lei na vida do empregado. Nós saímos, inclusive, para esse pequeno espaço para os nossos apoiadores culturais, doutor, e eu deixei no ar, né, um parênteses, interrompi até a bateria de perguntas para falar para o senhor, que é especialista, atua, né, dos dois lados, tanto do lado do empregador quanto do lado do empregado. Mas quando nós saímos para o intervalo, eu falei se o senhor via assim no teor dessas mudanças mais benefícios ou menos benefícios. No caso, obviamente, é para o empregador, para o empregado, que a lei foi feita. A gente sabe que a maioria dos deputados, senadores são empresários, boa parte deles tem algum empreendimento. Então é notório que há sempre o pré-interesse ou a predisposição em fazer leis que beneficiam os legisladores. Inclusive tem o Reinaldo Rocha, que hoje não está aqui, ele sempre usa esse termo e infelizmente eu tenho que concordar com ele. É bandido fazendo lei para bandido. Eles querem se beneficiar. Está vendo aí a situação, Lava Jato, enfim, não é o caso em questão. Mas a lei traz mais ou menos benefício para o empregado? Olha, Paulo, é aquela questão, né? Assim, é uma lei, tudo é especulação ainda, né? Nós estamos comentando uma lei que ainda efetivamente não foi interpretada, né? Ainda não há julgamento e interpretação sobre isso. Nós ainda não temos jurisprudência sobre o tema, né? Mas em grande verdade é que os deputados federais, né, eles em sua maioria, eles são empresários, né? E eles odiavam a CLT. Porque a CLT ela era vista como a guardiã dos trabalhadores, né, dos empregados. Não que os patrões também eles não sejam trabalhadores, né? Eles são sim trabalhadores, diga-se de passagem, tem alguns que viram à noite trabalhando, né? Mas a grande verdade é essa, eles tentaram acabar com a CLT. Mas como a CLT é uma lei constitucionalmente institucionalizada, ou seja, ela consta da Constituição, cláusula pétrea, é muito difícil você acabar com um direito desse, né? Que está aí desde 1943, né? Mas eu não vejo assim, numa primeira, assim, vamos aguardar
como ela será recepcionada aí pelos tribunais, mas eu não vejo maiores benefícios, eu vejo mais malefícios. Teve muita coisa, principalmente quando eles mexeram na questão da gratuidade da justiça, né? Isso é muito complicado isso aí, né? Porque você está impedindo que a pessoa busque o seu direito, né? Que o judiciário preste o serviço que é inerente à sua função, né? É muito complicado isso. Então, assim, eu não vejo, talvez aí a divisão das férias, mas eu não vejo. Eu não vejo, assim, num primeiro momento, maiores benefícios. Nós temos que aguardar, né, o que vai acontecer aí, mas eu não vejo. Eu acredito que essa reforma ela veio para tirar direitos, né, não para trazer direitos. Tem a questão do trabalho à distância, né, que agora nós chamamos de teletrabalho, né. O que aconteceu? Ela foi regulamentada, mas o que o governo ele visou com isso? Recolhimentos. Né, ele visa recolhimentos, ou seja, a partir do momento que a profissão ela é regulamentada, você, né, imediatamente tem que estar fazendo os recolhimentos. Então aquela chamada informalidade, com o advento dessa nova lei, né, com essa nova reforma, isso tende a acabar, ou pelo menos isso vai ser minorado, né? Vai chegar um momento que vai acabar, né? Muito embora a bandeira que eles levantaram aí foi a interferência, o menos possível. Eles queriam que o governo, né, que o judiciário interferisse o menos possível, né? Mas não é bem isso que a gente tem visto não, viu? Vamos aguardar a recepção dessa norma aí pelos tribunais, mas eu tô um pouco receoso, eu confesso para você, viu, Paulo? Muito bem. Faltando 17 minutos, o tempo passa muito rápido, né? Uma hora a gente pensa que dá tempo de falar muita coisa e acaba não sendo suficiente, por isso já publicamente aqui reafirmamos o nosso convite para que o doutor volte na próxima quarta-feira para a gente dar uma sequência, até mesmo porque vai ficar muitas pendências e para que nós possamos até estudar. Eu estou vendo que muita gente está compartilhando aqui a nossa publicação. Um abraço aí para o Clóvis Eduardo, o Carlos Cruz também está acompanhando a gente, o André Bellini, proprietário do Jornal do Porto, um abraço para vocês, obrigado pelo carinho da audiência também. Bom, desde o início a gente está falando dos impactos, falamos de negociação, podemos dividir férias, enfim, toda uma problemática em cima, né, da questão aqui, doutor. Nós vamos falar sobre essa jornada de trabalho, né, de 40 horas semanais, enfim, de segunda a sexta. Tem toda uma questão de tempo, 1 minuto de trabalho, 30 minutos para o almoço. É possível uma negociação, por exemplo, eu quero sair um pouquinho mais cedo, então eu diminuo lá meu horarinho de almoço e saio, porque a gente sabe, principalmente no comércio, existe um horário de trabalho, e às vezes o cara estuda, inclusive chegou aqui de um aluno, né, o Luiz Henrique, não é o advogado não, viu, da Vila Nova, porque ele faz faculdade, né, e ele estuda, fala, eu queria saber, eu posso sair mais cedo, eu quero pegar a van, ir embora, puxa, é um trabalho, e o cara não quer favorecer, né, sair um pouquinho mais cedo. Como é que está na lei trabalhista essa questão, doutor? Interessante, importante pergunta, inclusive essa foi uma das modificações, assim, diga-se de passagem, uma das mais importantes dessa reforma trabalhista, né? Agora, isso é possível, né? A negociação de modo individual. Você pode chegar no seu patrão e falar, olha, eu preciso pegar o meu filho na escola, né? Preciso pegar o ônibus da faculdade um pouco mais cedo. Eu posso fazer 30 minutos de intervalo para refeição e descanso? Pode. A lei agora ela autoriza, né? Isso inclusive era uma coisa que dava muito embate na Justiça do Trabalho, né? Mas eu não podia fazer o intervalo para refeição e descanso, né? Lembrando que tudo isso permanece inalterado. O que a lei permite agora é que você possa negociar de forma individual, né? Isso já era possível, né? A lei ela já permitia o intervalo de 30 minutos, desde que o Ministério do Trabalho fosse até a empresa e certificasse de que o empregado né, tinha à sua disposição uma cozinha, não precisava se deslocar por uma distância muito longa, né, para estar fazendo suas refeições. Mas sim, a lei agora ela autoriza você a sair mais cedo. Então você faz lá 30 minutos de intervalo para refeição e descanso e sai 30 minutos antes, sem problema nenhum. Bom, dentro ainda dessa flexibilização de horário, mais cedo, mais tarde, em relação, hoje é mais comum. Eu vou voltar um pouco no passado, trabalhei em empresa de ramo gráfico e a gente mexia com tinta, impressão, sujava muito as mãos, enfim, chegava na hora de ir embora, isso estou lembrando lá,
tá? Na minha época, há um tempo atrás. Bom, o cartão do ponto, você bate ele às 17h30. Ou seja, faltando aí uns 15, 20 minutos para findar o seu trabalho, você parava, ia lá, lavava a mão, e ficava ali ensaboando, porque 5h30, porque senão, se você fosse fazer isso depois do horário, 5h15, aí você já entrava na hora extra. E hoje tem algumas empresas, por exemplo, que o cara vai trabalhar que precisa de todo um aparato, vestimentas, uniformes, essa questão, porque dentro do horário tem que fazer. Computa isso ou não? É computado? Exatamente, essa daí foi uma modificação, inclusive polêmica da lei, né? Mas não, ela extinguiu a possibilidade do funcionário estar recebendo por esses minutos. Aquele minutinho a mais que ele demora para colocar o uniforme, eu me lembro, eu advogava para a Vale, e eu me lembro que nós tínhamos uma questão, porque muitas vezes o funcionário, ele chegava, ele passava do portão, né, de entrada, após ele passar o portão de entrada, ele tinha que andar mais 15 minutos dentro da empresa. Então eles muitas vezes entravam na justiça pedindo esses 15 minutos. Não, a lei ela acabou com isso. Não existe mais isso. Então aquele funcionário que chega e demora lá 20 minutos para colocar roupa, bota e tal, isso não é. Agora apenas será remunerado a jornada efetivamente trabalhada. Os minutos aí que você perde aí para chegar até o trabalho, por exemplo, o itinerário, né? Alguns eu ia falar, o itinerário, pego o ônibus. É um termo latim muito usado, né? O itinerário. Isso não é mais. Aquele que ia ouvindo música no ônibus, eu trabalho lá na usina, eu vou ouvindo música. Né? Quando a empresa fornecia o transporte, tinha tudo aquela questão, isso era um assunto inclusive simulado. Não, agora não existe mais isso. Agora, a partir do momento que você efetivamente começa a prestar o serviço, é que vai ser contado como jornada de trabalho. Ou seja, tem que ser jornada efetivamente trabalhada. Deslocamento, essa questão toda aí, a lei, ela disse agora expressamente que isso não configura jornada de trabalho. Bom, ainda dentro desse... Ou seja, você não receberá por isso. Desse itinerário, né? Uma questão aqui até que surgiu, porque já ocorreram alguns casos, inclusive eu tinha um caso na família, que o trabalhador ele ia de bicicleta até o local de trabalho, né? E, obviamente tem que sair num período para chegar dentro do horário. E ele acabou se envolvendo num acidente de trânsito, né? Com a bicicleta, o carro... Entra como acidente de trabalho, acidente de percurso, porque acabou, nesse caso em questão, a empresa até absorveu para dar o auxílio, né? Mas daí não sei se houve bom senso do empregador, se houve um acordo. Como é que funciona isso dentro da nova lei? Certamente isso não vai mais configurar acidente de trabalho, né? Até porque a lei agora ela baniu essa situação do itinerário, né? Do famoso itinerário. Então ele pode sim procurar os seus direitos previdenciários, né? Ele vai ter que ser analisado aí qual que é o benefício previdenciário que melhor será enquadrado na situação dele, né? Mas num primeiro momento, acidente de trabalho está descartado. Então ele vai ter direito ao afastamento do trabalho. Sim, tudo pela lei previdenciária normal, até porque ele está lá com o braço quebrado, ele não pode prestar o serviço, né? Mas a empresa, ela simplesmente ela não será responsabilizada por isso, né? A menos que ela dê causa, óbvio, né? Se a empresa de alguma forma ele vai estar pleiteando, até porque a nova reforma ela não proibiu o direito de se ingressar com ação. Não, mas a culpa foi da empresa. Por causa dele. Aí você comprovando isso, você pode ir lá, né, dano patrimonial, extra patrimonial, né? A lei também ela agora está regulamentando isso, inclusive. Bom, é um assunto, né, que ainda está dentro dessa questão, o itinerário, porque algumas empresas aqui, inclusive de Porto Ferreira, o senhor deve saber disso, a própria empresa tem um veículo dela que vai buscar o empregado. Inclusive, no meu bairro, eu moro aqui no Águas Claras, a gente vê algumas usinas, enfim, o empregado fora de hora, né, noturno, ou mesmo um ônibus, alguns vans, tem alguns casos que é uma própria perua Kombi que faz esse trabalho. O empregado já está totalmente uniformizado, mesmo assim não se enquadra. Exatamente, pela nova reforma agora, como você não está, né? A não ser o motorista que está na função. Exatamente. Mas a questão da responsabilização aí pelo acidente, isso é uma coisa que assim não foi modificado, né?
Se a empresa de alguma forma deu causa, agiu direta, indiretamente, né, para que o acidente ocorresse, né, por alguma inobservância, desde que o empregado ele prove isso na justiça, ele tem todo o direito de ter o ressarcimento dos seus prejuízos, de ordem material, desculpa, ou de ordem moral, né, física, ele pode estar, isso não foi modificado, né? Agora a empresa ela não vai ser responsabilizada pelo itinerário, porque a lei agora ela é clara no sentido de que não configura horário efetivo de trabalho prestado para o empregador, né? Bem, faltando 9 minutos para 1 da tarde. Doutor, dentro ainda dessa questão de trabalho fora, o terceiro, porque hoje a contratação de pessoas para não ter vínculo. Olha, eu vou contratar uma empresa para prestar um serviço para minha empresa, e havia muito trabalho informal, né? Nós sabemos aí que são milhões de brasileiros desempregados, e com isso muitos foram se tentar de alguma forma formalizar. O próprio Sebrae tem algumas ações, aqui em Porto Ferreira tem a Casa do Empreendedor, que traz aí algumas orientações. E o cidadão, hoje, por exemplo, o reciclador, né, a pessoa que faz aí a coleta, enfim, tem uma série, a coleta de rua, de pegar aquele... depois ele vende para uma empresa, e acaba tendo um vínculo com aquela empresa, porque ele começa a pegar só para aquela empresa. Isso pode gerar, de alguma forma, com a nova lei, algum vínculo trabalhista, ou não tem nada a ver com isso? Não. O vínculo de emprego... ele não mudou absolutamente nada, né? Se houver a pessoalidade, a subordinação, a dependência, o pagamento de salário, vai se configurar o vínculo, com certeza, né? Outra questão importante que é bom a gente levantar aqui também em relação ao teletrabalho, né? Essa lei ela veio também para regulamentar essa situação. Tinha aquele trabalhador que ficava na sua casa, né? Ele ficava ali na sua casa ali, e quando a empresa precisava dele de alguma forma, falava, hoje eu preciso de você. Então ele prestava o seu serviço. Agora, com a nova legislação, isso foi regulamentado. Então agora isso está uma profissão absolutamente legal, né? Lembrando que nessa situação de teletrabalho, aquela pessoa que trabalha em casa com o notebook, com o celular, com o tablet, ele não terá direito a horas extras. Que fique bem claro isso. Não terá direito às horas extras. A lei ela baniu essa possibilidade, assim, está expressamente no texto da lei. Você não terá direito a horas extras. Dentro dessa questão de teletrabalho, até para ficar mais fácil para os nossos ouvintes entender, porque a gente fala em teletrabalho, não sei porque me assusta, é telefone, né? De ligação, teletrabalho. Mas, por exemplo, eu tenho, né, aqui estamos apresentando o programa, temos aí uma parceria com o Jornal do Porto, nós fizemos uma web TV, e muitas coisas a gente faz, como o doutor disse, fora de horário de trabalho, né? Em casa, fez uma matéria, edição, às vezes precisa de um profissional da área de edição para te ajudar nesse auxílio. Então, nessa nova lei, esse trabalhador, que a gente chamava de freelance, vou pagar por um freelance, olha, eu preciso de uma ação, principalmente casamento, olha, o fotógrafo precisa, vou contratar o cara que é cinegrafista só para aquela função de... Como é que entra essa questão aí? Bom, muito bom, vamos dividir aqui. Primeiro você falou da questão do teletrabalho. O teletrabalho, ele nada mais é do que o antigo home office, né? O famoso home office. O pessoal conheceu primeiro como home office, a lei veio, né, o legislador achou por bem colocar teletrabalho. Tá? Em relação à pergunta que você fez agora, a próxima pergunta, em relação ao trabalho intermitente, é um trabalho também que foi regulamentado por essa nova reforma. O que é o trabalho intermitente? É aquele cara que ficava sob aviso, né? Aquele cara que ficava em casa ali, se der movimento lá no meu restaurante no final de semana, eu te chamo. Não, agora isso aí está regulamentado. Você vai ter registro na carteira, tudo normal, a empresa terá que fazer os recolhimentos, né? Só que você vai ter o direito do aceite. Você pode aceitar ou não. Qual que é a regra que foi estabelecida pela reforma? O patrão vai precisar de você na sexta-feira. Ele tem que avisar você com até 3 dias corridos de antecedência. E você terá até um dia após, e essa notificação vai ser acordada entre vocês. Não, você toda vez que precisar do meu trabalho, você me notifica por e-mail, por mensagem, né? Hoje nós temos aí as redes sociais e tal, né? E aí
havendo o aceite, né, você tem o empregado ele terá 24 horas, um dia útil para estar dando a resposta, se ele vai ou não, ou seja, ele vai dar o aceite. Ele deu o aceite, ele tem que ir, né? E aí, nesse caso, após a jornada, né, ele teve lá a jornada sexta, sábado e domingo, né, ele trabalhou nesse período de sexta, sábado e domingo. No domingo, ele tem que receber. E o detalhe interessante que essa lei, ela foi até interessante isso, porque ele vai receber proporcional de férias e 13º. Então sempre vai ser feito esse cálculo. E o que o legislador fez? Porque isso ia dar muita confusão, porque cada pessoa recebe uma coisa, um salário, outro recebe outro. Então, como nós temos o salário mínimo como parâmetro, né, como parâmetro aí, a hora trabalhada ela vai ser paga de acordo com o valor recebido mensalmente, dividido por, né, pelo fator aí, se for 220, para que fique mais explicado aí para o ouvinte, você vai receber o salário por hora, né? Você vai receber por hora. Então você pega lá, divide o salário por hora, né? E aí você vai ter o valor. Hoje está em torno de 4,26 aí o mínimo, né? E aí o patrão vai abranger junto nesse pagamento o proporcional de 13º e férias. Então você nunca vai ficar com férias pendente nem 13º, já que hoje a lei ela obriga. E tudo isso tem que estar especificado na carteira de trabalho, né, na CTPS. Tudo isso. É uma situação até que a lei ela dá uma ênfase. Tem que estar na carteira de trabalho. Bom, como nós dissemos até informalmente, antes até desse nosso bate-papo aqui na entrevista, nos microfones, que as leis, de um modo geral, elas são interpretativas, né? O advogado, principalmente, quando ele está do lado do empregado, ele tem uma interpretação. Quando ele está do lado do empregador, ele, obviamente, ele vai buscar dentro da lei algo que beneficie o seu contratado, né? O que te contratou, o seu contratante. Então é meio complicado, inclusive nessa questão de intermitente, freelance, que é o que a gente chamava. Você falou, olha, tem que avisar 3 dias antes. Você até deu uma ideia no restaurante. Pô, mas eu tenho que avisar na hora, eu não sei se vai ter o movimento, né? Confirmação. É meio complicado essa questão desses 3 dias. O que encaixa nisso ou não? São algumas ações, só alguns tipos de trabalho? Não, a lei ela não limitou, ela não especifica. Então pode ser qualquer trabalho, você, desde que, né, se enquadre aí, né, nesse perfil, pode estar aplicando sem problema nenhum. Tem um detalhe importante do trabalho intermitente, que é quando você faz o aceite. Se você fizer o aceite, olha, eu vou, esse final de semana eu vou sem problema, e você não ir, você vai ter que indenizar o patrão no valor no percentual de 50% sobre aquilo que você ganharia. Então, eu ia ganhar R$150, você vai ter que pagar para o seu patrão R$75. Mas a lei ela fez uma ressalva. Isso pode ser, você pode compensar na semana imediatamente posterior. Você pode estar compensando, então, para não ter, não deu para ir essa semana, eu fiz o aceite lá. Em vez de pagar, você vai na semana seguinte e tá tudo certo. Aí não paga, aí fica elas por elas. Tudo certo. Lembrando que tudo isso pode ser feito de acordo individual, tá? Até de forma tácita. Então a lei, ela realmente aí ela procurou trazer a máxima da informalidade aí para o contrato de trabalho, né? É bem complexo, né? Se a gente ia ficar horas debatendo apenas um tema, e inclusive o próprio doutor já disse na resposta de retorno do intervalo que a lei ainda vai ter que ser aplicada. Pode acontecer, doutor, nessa interino da aplicabilidade da lei, chegar um momento e falar, gente, isso aí não funcionou não, vamos ter que voltar no que era. Muito Existe boa. Isso ou não? Então, essa é uma questão, inclusive, de corredor de fórum, né? A gente costuma dizer, isso é assunto para corredor de fórum. Faz tempo que eu não vou no fórum, viu? Não ouvi no fórum, não. Então, a gente, minha segunda casa, né? O que acontece? O legislador também teve uma questão aqui, um embate, né? Eu considero até, e eu tenho conversado bastante com alguns colegas juristas, juízes, até desembargadores, o que acontece? Eles tentaram colocar uma venda na boca do judiciário, né? Então a edição de súmula e jurisprudência agora ficou muito complicado, né? Você tem uma regra agora que para criar súmula, por exemplo,
O judiciário não vai poder mais praticar aquele que nós chamamos lá no início, até que eu comentei, do ativismo judicial, né? Onde a lei não se aplica. Não. Agora, essa situação ela ficou um pouco mais complicada. Então, vai ser mais difícil, você precisa de que aquele mesmo assunto passe por pelo menos 10 vezes, né? Ele tem que ser julgado em câmaras diferentes. Então, assim, eles dificultaram bastante a questão das súmulas. Então, assim, como que o judiciário ele vai recepcionar essas normas? Vai ter que, né, ele vai ter que aplicar o que está na lei e o que não está na lei. Eu acredito que houve uma dificuldade, vai haver uma dificuldade muito grande de editar súmulas para abranger assuntos que, porventura, a reforma não veio a solucionar, né? Muito bem. 1h01, né? Nós já, inclusive, entramos no horário aqui do Tarde Hits, meu amigo Tatiano Bandeira, que já chegou para a apresentação do programa, doutor. Nós tínhamos aqui separado algumas questões, chegaram algumas agora, e infelizmente o nosso tempo terminou. Então eu queria mais uma vez reafirmar o nosso compromisso e ver a disponibilidade da agenda do senhor na próxima quarta. E a gente vai ter que dar uma sequência, né, nessas perguntas, que daqui nós separamos, não chegamos nem na metade, né, da questão de perguntas, doutor. Eu queria ver se o senhor podia voltar na próxima quarta para a gente dar uma sequência e outros assuntos também dentro da área trabalhista, porque infelizmente eu tenho que passar a bola aqui para o Tatiano Bandeira, que já está ali tremulando a sua bandeira para o Tarde Hits. Doutor, boa tarde, obrigado, e confirmo a presença do senhor na próxima? Podemos confirmar, sim. Eu venho, tem muita coisa ainda para a gente conversar, muita mesmo. É um assunto de importância nacional e estamos combinados, então, para quarta-feira que vem. Muito obrigado, viu, Paulo, pela oportunidade. E a semana que vem, deixa eu só falar o doutor, né? O doutor Natanael, ele tem escritório em Ribeirão, tem escritório aqui em Porto Ferreira, mas a gente sempre fala, se você tiver alguma dúvida, entre para cá, ligue, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar no Face, pode telefonar, a gente vai perguntar. E precisando, obviamente, a gente sempre sugere, doutor, procure um advogado de sua confiança. Porque o cara tem que ter confiança. É que nem médico, com certeza, né? Com certeza. Porque senão não tem aquela credibilidade. Exatamente. E eu agradeço aqui, foi com certeza muito prestativa a presença do senhor aqui aos todos os nossos ouvintes. Uma boa tarde e até a semana que vem. Obrigado, boa tarde. Paulo, boa tarde a todos os ouvintes.